Mas por que, né? Você certamente pesquisou para fazer essa lei. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, posso falar com muito prazer. E que bom ter também aqui companheira de Guarulhos, né, que traz também a experiência dela de lá, experiência que é uma experiência que todo mundo que lida com direitos humanos em algum momento vai ter, né, porque a questão do empobrecimento tem levado muitas pessoas para as ruas. Primeiro, eu queria lembrar que esta lei 6.350 é uma lei que ela foi aprovada em 4 de maio, conforme você falou, de 2018, uma lei que foi construída a muitas mãos. Eu, Uhum. inclusive, no ano de 2011, 2010, quando iniciei meus trabalhos parlamentares aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo, tive notícia que uma cidade de São Paulo tinha uma experiência muito bacana de luta com a população em situação de rua. É a cidade de São Carlos, uma cidade universitária. E eu, então, saí daqui do Rio, fui a São Paulo, fui muitíssimo bem acolhido pelos vereadores que tocavam essas matérias lá, acolhido lá também pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. E eu fiquei conhecendo muito bem, conhecendo bastante do trabalho que eles faziam. E disse, olha, temos que ter esse trabalho no Rio de Janeiro também. Para se ter uma ideia, 2009, já tínhamos aí, desde o ano 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós tínhamos já 509 anos. E até então, nunca tinha havido uma lei sequer, um regramento legal que dissesse sobre a defesa dos direitos humanos da população em situação de rua. O primeiro regramento, a primeira via legal que teve foi um decreto de 23 de dezembro de 2009, assinado pelo presidente Lula, que foi o decreto 7053 de 2009. Esse decreto, ele, embora seja federal, ele estabelece as linhas de ação para a população em situação de rua, para a política acontecer, mas ele define, como é de praxe, que os municípios executem a política. Então, a lei é nacional, mas a execução é municipal. Porque a lei da assistência, o próprio SUAS, Sistema Único da Assistência Social, ele arregimenta isso. Mesmo que os recursos venham de um fundo nacional, mesmo que venha de repasse do governo federal, a prática, o fazer aquilo que é pegar nas mãos e construir a execução, é a execução municipal. E aí nós começamos, sabe, a construir uma discussão com os diversos segmentos aqui do Rio de Janeiro que trabalham com população em situação de rua e com a própria população em situação de rua. Aí nasce um decreto, nasce um projeto. Nós fizemos um projeto em 2012. Esse projeto ficou 6 anos tramitando. Porque a gente tentava votar, o executivo embarreirava. A gente tentava votar, existia algo a ser emendado. E fomos tentando desde 2012. Até que em 2018 nós aprovamos a Lei 6.350. E eu estou dizendo isso por quê? Porque tem uma máxima da população em situação de rua, que é uma máxima na qual eu acredito muito. A população em situação de rua diz assim, não falem de nós sem nós. Como é que nós vamos conhecer a situação desse senhor que está ali, olha, que está... Vou tentar mostrar para vocês aqui na Cinelândia, não sei se dá para vocês verem, está ali sentado, né, num banco de praça, levantando a cabeça agora, com um chapéuzinho azul, não sei se vocês viram. Esse senhor, ele tem a experiência da rua, eu o conheço. Ele dorme nas ruas. Então, se eu quiser pensar em alguma lei que seja boa para ele, que venha atender aos seus direitos, não é justo que eu me coloque lá ali nesse prédio, olha. Esse prédio que é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dentro do meu gabinete, com meus assessores, por mais qualificados que eles sejam, dizer assim, eu vou fazer uma lei para a população de rua. Então, nós não entendíamos isso. Então, essa expressão deles, não falem de nós sem nós, é uma expressão que norteou a nossa conduta política para esse projeto e que a gente quer que norteie toda a discussão política, que norteie todo o fazer político nosso. A Lei 6.350, ela é um marco, ela é um programa que fala sobre abrigamento, que fala sobre
saúde da população em situação de rua, que fala sobre moradia da população em situação de rua. E, assim, as motivações aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que são as motivações em Guarulhos. A gente sabe que tem uma distância entre a aprovação no Executivo e a implementação de fato e de direito. O que realmente foi efetivado da lei? Legal. Pois é. Você sabe que é isso mesmo. O Carlos Drummond de Andrade, que é o meu conterrâneo mineiro, poeta, ele diz assim, as leis não bastam, porque as leis não bastam, é porque delas não nascem os lírios. Ele poetiza, claro, né? Mas assim, não basta ter uma lei, ter a lei 6.350, ela precisa ser efetivada. Ela precisa ser regulamentada, você está certíssimo, e é ótima a sua pergunta. Nós temos esta nossa lei, sabe que ela tem, e eu costumo sempre dizer isso no meu fazer político, que toda lei, assim como nós, seres humanos, assim como todo ser vivo, assim como a Mãe Terra, todos nós temos um coração. É aquele espaço de pulsação. É aquele órgão que, se ele não existir, os outros padecem. Então nós precisamos ter um coração que jorre, que pulse, que faça o sangue chegar em todos os espaços, que oxigene o nosso organismo. Uma lei também tem que ter. E o coração da Lei 6.350 é a instituição de um comitê intersetorial. Se tem uma coisa que a gente tem lutado aqui no Rio de Janeiro, desde 2018, é para a Prefeitura regulamentar a lei, e ela ainda não está regulamentada na sua totalidade. Mas ela trouxe alguns ganhos que eu considero maravilhosos para a cidade. Primeiro ganho, o entendimento de que esse coração, que é o comitê, meu amigo, tudo bem? Que é o comitê intersetorial, esse ganho, essa consciência já está colocada tanto na cabeça do Executivo quanto da sociedade. O Executivo, o que fez? O Executivo fez um comitê intersetorial, mas ainda não fez o comitê intersetorial com tudo aquilo que a lei exige. Então, assim, é um para e passo que a gente sabe que nós não podemos, de maneira nenhuma, não podemos dizer assim, temos uma lei, agora vamos cruzar os braços. Temos que perseguir. E a sua implementação na totalidade é uma implementação que a gente sabe que está num horizonte distante. Por exemplo, nós queremos moradia para a população em situação de rua. Tem alguns projetos, como, por exemplo, Housing First, né, que são projetos exitosos em muitas cidades brasileiras. Aqui no Rio agora, no Rio de Janeiro agora, eu estou aqui na região central da cidade, né? Aí até inverti minha câmera aqui, olha, depois de tanto virar o microfone, descobri que eu posso também inverter a câmera. A câmera, né? Oxalá pudesse inverter a câmera. A câmera eu não consigo inverter, ali é uma luta louca. Eu gostaria, mas a gente inverter a câmera nós podemos. Então eu estou aqui na região do centro, olha só. Esse é o centro do Rio, né? A região da Cinelândia, um parte do centro, claro. E tem um projeto, que é um projeto Reviver Centro, que foi aprovado essa semana na Câmara. E a gente está dizendo, nesse projeto Reviver Centro, tem que ter um diálogo com a Lei 6.350 para que haja moradia para a população em situação de rua. Então a lei vira um marco, um programa, que a todo tempo, qualquer lei urbanística, por exemplo, que seja discutida na cidade, não só eu, mas todos os vereadores sabem, olha, vamos botar o dedo nessa história, porque é preciso construir isso, é preciso entender como é que a Lei 6.350 pode ser colocada. Tem uma outra coisa que eu considero bastante importante nesse processo todo. Quando nós criamos a lei, criamos o comitê intersetorial, que já está funcionando, ainda meio capenga, mas está funcionando, a gente, ao fim e ao cabo, a gente afirmou para a Secretaria Municipal de Assistência Social que nem que ela queira, ela dará conta da demanda da população em situação de rua. Porque não adianta, não é uma questão exclusivamente da assistência social. O Comitê Intersetorial é exatamente para demarcar isso. É preciso a assistência social discutir com a educação, discutir com a saúde, discutir com o trabalho, emprego e renda, discutir com esporte e lazer, discutir com ordem pública.
discutir com todos os segmentos, discutir com quem lida com população em situação de rua na cidade, com os diversos organismos, diversas instituições. Esse é o comitê intersetorial. Então isso já está definido. Eu acho que a lei ganha isso, sabe? Por mais que essa determinação já estivesse no decreto 7053, a gente afirma aqui na Câmara Municipal e na Prefeitura do Rio de Janeiro, como quem diz assim, olha, nós acreditamos que há um caminho a ser feito, mas esse caminho tem que ser feito na parceria. Ninguém dará conta disso sozinho. Ninguém. Você falou da saúde, olha que bacana. Toque, toque, toque. Bate na minha porta e entra, não é assim não. Então, o programa de saúde para a população em situação de rua, que é o consultório na rua, no Rio de Janeiro já foi muito bom. Hoje está meio capenga e a gente está lutando para ele voltar, porque a população em situação de rua, imagina se ela vai ao posto. Como é que será o atendimento dela? Então é preciso que a saúde venha a ela. Então essa é mais uma marca, tanto do decreto 7053 quanto da lei 6.350. Ainda há muito a ser implementado, mas algumas coisas já estão encaminhadas. Tem umas pessoas aqui, Raymond, falando no chat. Tem um amigo nosso, o André Sena, que ele mora em Toronto, e ele fez uma observação que lá no Canadá ele também tem um desafio em relação à população de rua, e a gestão lá ela é provincial e vem se melhorando, né? Mas ainda é desafiador. Então, a questão do morador de rua é uma questão assim mundial, internacional, não se restringe só. Evidentemente, cada país tem lá a sua especificidade, mas não se restringe ao Brasil, ao Rio de Janeiro. E uma outra questão que eu vi recentemente, quando a gente foi fazer essa pauta para falar com você, é que recentemente teve um censo dos moradores de rua. Mais de 7 mil pessoas moram na rua, isso em 2020. Você tem dados de 2021, a gente está em junho de 2021, como você tem observado isso? E esse censo, de alguma forma, ele tem ajudado, vai contribuir para regulamentar essa lei? Como é que você observa esses dados, né? Que são os dados estatísticos, né? É ciência, não é achismo. Isso mesmo. Eu quero, antes de até te responder, eu quero comentar a observação do André, que fala de Toronto. André, não é isso que você falou? Que fala de Toronto. É muito interessante a gente perceber. O que a gente está vivendo é um fracasso do sistema econômico que exclui. Um fracasso do sistema econômico que, quando não exclui, levam as pessoas ao tédio. Porque, assim, num organismo vivo, e eu volto a falar do nosso organismo humano, do organismo da mãe terra, do organismo da árvore que está aqui do meu lado, atrás de mim aqui, na minha frente, do cachorro que passou ali agora, o organismo vivo, ele precisa compreender que ao seu redor tudo também tem vida. Então, quando a gente fala do fracasso, tá na rua é assim, gente, as pessoas passam e cumprimentam. Imagina! Aliás, a rua é linda, né? A rua é o melhor espaço da produção da vida mesmo. Mas, assim, tem um fracasso da economia, que é uma economia que mata, que tem matado as pessoas. Então, mesmo nos países em que você tem uma desigualdade muito diminuída e que todo mundo tem direito a tudo, o país não é o planeta. O cara olha para a África, olha para o Brasil e vê que no Brasil tem 116 milhões de brasileiros que não sabem se amanhã terão comida à mesa. Então, mesmo nesse sistema falido, mesmo quem tem muito, ao momento que a consciência bate, e por isso a gente tem, inclusive, alguns índices, né, de suicídios em situações de países mais abastados. Então é isso. Eu acho que o André traz isso. Toronto, né, no Canadá, tem população em situação de rua. A Alemanha tem população em situação de rua. Os Estados Unidos têm população em situação de rua. A Itália, a Inglaterra, todos os países, o Japão, a China, têm população em situação de rua. Porque, na verdade, ela é produzida por um modelo econômico que não é um modelo que produz vida e, infelizmente, produz morte. Mas voltando à sua questão sobre o censo, queria fazer esse comentário ao André, que é um pouco a minha percepção, né? Aproveitar a deixa que ele traz aí de Toronto. Mas, assim, em relação ao censo de 2020, sabe, a prefeitura diz que tem 7 mil pessoas morando nas ruas. Nós contestamos esses números.
Já antes da pandemia, nós tínhamos um censo feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Comissão Especial de População em Situação de Rua da Câmara, em parceria com o Fórum Estadual de População em Situação de Rua, com diversas visitações que fazemos às ruas e contagens que fazemos nas ruas do Rio de Janeiro. Nós já falávamos antes da pandemia de 15 mil pessoas morando nas ruas. Hoje nós falamos, claro que sem um dado científico, né, nós falamos que temos hoje na cidade do Rio de Janeiro cerca de 20 mil pessoas morando nas ruas. A pandemia escancarou esse empobrecimento, trouxe muita gente para a rua. Eu encontro pessoas na rua que eu digo assim, puxa, esse não estava aqui o ano passado. Você vê que é uma cara nova, você vê que ele ainda não tem o trato da rua, você vê que ele não tem ainda as cicatrizes da rua, você vê que ele não tem ainda a marca de alguém que já vive na rua há muito tempo, que é gente nova, que é inquilino novo, que está agora morando na rua numa outra, num momento distinto, num momento novo. Então, nós estamos vivendo isso, sabe? E isso é muito dolorido. Então, o nosso censo, e a gente vai ter agora, na próxima... Estou em dúvida, na próxima quarta-feira. Se vocês que gostam de discutir esse tema quiserem, inclusive, participar, eu não sei se é quarta ou se é terça, às 18h30, uma reunião da nossa Comissão Especial de População em Situação de Rua, porque são tantas agendas na cabeça, mas a minha assessoria que fez contato com vocês, a gente pode depois continuar batendo papo, e se por acaso quiserem participar e conhecer um pouquinho a realidade, nós vamos ter conosco o secretário municipal de saúde, falando, e a Secretaria de Assistência Social, falando de 2 pontos, falando do censo e falando também da vacinação da população em situação de rua no Rio de Janeiro. Então nós vamos ter a nossa reunião na próxima terça ou quarta-feira às 18h30. Então, assim, esse censo da prefeitura, nós que lidamos com a população em situação de rua no Rio de Janeiro, nós não temos acordo com ele. A gente acha que ele foi feito numa sistemática, num experienciamento metodológico que para a realidade do Rio de Janeiro deveria ter sido outro. Então, por conta disso, detecta 7 mil, 5 mil, às vezes fala que tem 5 mil, detecta muito pouca gente, mas nós temos no Rio de Janeiro hoje, e eu falo isso alicerçado na luta do Fórum Estadual de População em Situação de Rua, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da Comissão Especial de População em Situação de Rua da Câmara Municipal do Rio, que nós hoje temos cerca de 20 mil pessoas morando nas ruas. Nós não temos 5 mil, como diz o censo feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social de 2020.